Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse aqui é o nosso canal A Voz do Deserto, canal esse que faz um estudo partilhado da doutrina espírita, da religião, da sociedade, esse estudo que eu partilho com todos vocês. Existem inúmeros avisos que nos tempos atuais nos foi colocado através da Bíblia, e principalmente Jesus nos avisou várias vezes, né? Então, nada me surpreende nesse país. Aliás, nada me surpreende no mundo, né? Então, esses avisos chegou até a mim e através de Estevão eu aprendi que eu não preciso estar num templo religioso para estar com Deus. Deus é todo um contexto, né? Deus é o todo o meu pensar. Deus é o meu mundo das ideias. Esse é o meu jeito de análise do meu contexto chamado Deus. Então eu tenho a minha análise, meu contexto e a minha própria opinião. Graças a Deus, através do estudo da Bíblia e do Evangelho, e como Jesus foi implementando o Evangelho no mundo, eu fui analisando, vendo em filmes e em séries, não essa série da Record, que eu não tem nem como, né? Porque uma série com cheio de linguagem carioca fica complicado. Então fica complicado. Aí você tem que pegar séries mais antigas, tem vários filmes dos anos 50, onde Hollywood ainda era uma coisa mais séria, né? Então ainda não tinha o Capitão América, não se tinha o Homem de Ferro, o Thor. Então eu assistia muitos filmes dos anos 50, 60, os Dez Mandamentos, lá dos anos 50, se eu não me engano. Então, esses filmes, naquela época, foi feito com uma seriedade, entende? Então, essa seriedade já... Um filme também que eu gostei muito, até atropelando um pouco, mas eu gostei muito, foi Rei dos Reis. Nossa, que filmaço! A história, o relato de Jesus no mundo. Não é aquele Jesus branco, de olhos azuis, mas não é a característica em si. O Rei dos Reis, ele tem esse Jesus branco de olhos azuis. Isso era muito atrativo, mas em Isaías diz que Jesus não era lindo. Jesus não tinha nenhuma aparência física atrativa. Então eu fico imaginando, aí eu tento me analisar, né? Seria assim, temos que analisar, seria uma pessoa feia fisicamente. Então Isaías coloca isso muito bem, né? Que Jesus não era uma pessoa atrativa aos olhos. Isso já mostra o nosso comportamento hoje, até hoje, atualmente, né? O nosso comportamento. A gente gosta muito de gente branca, de olhos azuis. A gente se sente atraído por essa raça. A raça branca, a raça dominante que está na mídia, está nos vídeos de YouTube, essa coisa toda que já acontece nos tempos atuais. Essa camisa aqui, que é verde e amarelo, e essa camisa é uma camisa interessante, que é a camisa do meu país esse que eu amo. Hoje ela foi dominada por uma raça ariana, né? Eu já estava vendo recentemente no sul do país, mas eu também não fico surpreso por isso estar acontecendo, tá? Eu não fico surpreso, porque historicamente muitos nazistas fugiram da Alemanha e acabaram encontrando lugares atrativos no sul do país. O Brasil, ele é um país maravilhoso. Aqui tudo planta, aqui tudo dá. É impressionante e realmente é uma grande filosofia. Se aqui plantar nazista, vai nascer nazista. Aqui é uma maravilha. E esse predomínio, a elite, né, vai predominando e aparece uma grande oportunidade da elite
patrocinar, que é os vídeos, as redes sociais, as redes das ignorâncias. O que eu vejo hoje em dia nos transportes públicos, o que eu vejo é isso, é as pessoas buscando informação nesses grupos que estão lá, patrocinados por essa mídia, maioria branca. Fato, fato, fato. Não tem como, porque, voltando aqui em Isaías, né? Imagine um homem que não era atrativo visualmente. Aí temos que voltar lá no tempo de Jesus. Jesus não era um homem atrativo. Então eu fico imaginando assim, Jesus era um homem comum, como eu, no meio da massa. Ele era um homem igual a mim, comum, simples, feio. Ele só não era careca porque em Israel tinha que ter aquele cabelão, também não tinha barbeiro, a barba era mais difícil. Hoje, com as tecnologias de barbeiro, aquela coisa, e cada biotipo se acha mais atrativo. Eu gosto mais assim. Eu gosto mais assim, ficar liso. Eu me sinto bem assim. E outra coisa, meu arquetipo, né, minha característica, minha genética, eu venho lá da minha origem familiar indígena, né? Olha que maravilha. E sou carioca, né? Carioca é um termo indígena. Já fiz leituras da minha origem indígena e eu quis saber historicamente qual era o povo aqui do Rio de Janeiro mais habitava aqui. Então o povo mais original aqui era os Tupinambá. Mas me chamou muito a atenção é que eu não senti certa afinidade com essa tribo Tupinambá. Aí surgiu os Tupi-Guarani. Nos Tupi-Guarani eu senti uma grande afinidade. Aí eu descobri que os Tupi-Guarani ficavam lá no Nordeste. E a minha vó vem de lá, né? Vem do Nordeste. Então eu percebi que a minha ascendência tribal é os Tupi-Guarani. E com muito orgulho. Então essa camisa verde e amarela me pertence. Eu estou muito feliz por ela. Eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Então eu sou descendente daqueles verdadeiros donos do Brasil, que são os Tupi-Guarani e os Tupinambá aqui. E eles viviam pacificamente. Tinha os Tupi-Guarani e os Tupinambá. E tinha várias outras etnias indígenas. Não há relato de guerras entre os povos indígenas. Você só vai começar a encontrar o relato quando chega o povo branco, lindo, de olhos azuis. Eles trazem as suas pestilências, eles trazem as suas pestes e mata toda meus ancestrais todos eles morreram. Aí isso é uma visão puramente técnica, científica e estudada. Mas aí tem um outro contexto, o da alma. É aí que está o grande segredo dos grandes filósofos, né? Platão, Sócrates e Aristóteles. A alma. E a alma, ela que faz eu me movimentar, pensar e analisar. Desde o novo método que surgiu no mundo, que as pessoas chamam ele como um mundo líquido, um mundo fútil, um mundo banal, eu vou observando, realmente é muita banalidade. Eu vejo pessoas morrer por causa do celular. A pessoa perde a sua vida por causa de um celular. Mas isso tudo já foi avisado. Eu vejo também muito contexto assim de líderes evangélicos, né, muito bonitos, muitos ardilhosos, muito, sabe, eloquentes, mas só que analisando bem como foi a vida de Jesus na Terra, a maneira dele, como ele agiu, aí eu analiso e reflito e me coloco naquela época. Volto a dizer, Jesus tinha pouco, ele não era atrativo. Então eu fico imaginando, era um cara feio. Feio. Então, às vezes até o exército, quando Jesus estava conversando ali com Nicodemos, aquele diálogo que ele estava na praça ali,
Aí passou os militares romanos ali com as suas fardas pesadas. Hoje a gente vê muito hoje a polícia militar com as suas fardas pesadas, aquele atrativo povo aplaudindo, essa coisa toda, né? Essa coisa é a mesma coisa do passado, na época de Jesus. Aí esses militares cheios de pompa, aí quando vê um homem bem vestido, que é Nicodemos, e o Jesus, um maltrapilho, um cara feio, aí os caras devem ter pensado assim, olha, vamos analisar aqui. Será que aquele cara está roubando? Não, não, eles estão conversando. Ah, ele está dando uma esmola. Realmente, o Nicodemos estava recebendo esmola, só que os romanos não sabiam. Os romanos, para eles, aquilo ali passou batido, não está fazendo problema nenhum, não está fazendo arruaça, está ali, vamos seguir nosso caminho. Aí a ronda romana seguia o seu caminho. Aí eu, quando ando pelas ruas, eu gosto às vezes de perceber isso. Quando eu ando pelas ruas, as pessoas olham para mim porque olha a minha cara, né? A pessoa pensa logo, esse cara vai roubar, esse cara é bandido. Então as pessoas se escondem, ficam com medo. É os mesmos tempos da época de Jesus. Então as pessoas tinham medo de Jesus pela forma atrativa, séria, sei lá, mas era feio, né? Então as pessoas, de repente, um mendigo, né? Jesus era um mendigo. Agora, aí entra Sócrates, Platão e Aristóteles, falando de uma coisa chamada alma humana, bem antes de Jesus. E a alma humana ela é diferente. Ela não retrata isso aqui. A alma humana ela não retrata a carcaça. A alma humana ela é diferente. Ela vem do absoluto para se transformar no micro, num nada, quando ela encarna aqui. Mas tem pessoas que conseguem moldar as suas características por autorização autorização espiritual. Essas pessoas vêm com essas características, beleza. O livro dos Espíritos fala muito bem sobre isso, sobre a beleza, a fortuna e a grande responsabilidade que essas pessoas têm. Eu até entendo. E quanto que eu, que não tenho essa belezura, graças a Deus, nada atrativa, eu fico pensando, Jesus era inteligentíssimo quando ele tomou essa decisão de vir desse jeito. Ele foi muito inteligente. Ele faz eu analisar e refletir os tempos atuais. Isaías narra perfeitamente a vida de Jesus como seria. E depois vê os evangelhos mostrando como Jesus fez. Ele passava, via uma pessoa em sofrimento, Jesus dava a mão e a pessoa ficava curada. E Jesus às vezes falava assim, o que queres de mim? Quando ele reúne os 12, cada um teve que ter aquela, mas se eu vou seguir esse cara, o que esse cara tem? É um cara feio, o que esse cara tem de interessante? Aí Jesus começava a falar. Aí as pessoas começaram a ouvir. Aí ele foi mostrando o reino dos céus. Então Jesus vem do reino dos céus e mostra que o verdadeiro reino é o reino da alma. Nós, seres humanos, imperfeitos que somos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, o que vê hoje atualmente? A mesma coisa daquela época. Soldados romanos sendo aplaudidos nas ruas, ou às vezes o próprio povo de Israel que aplaudia os soldados romanos, atacava eles pelas costas. E hoje é a mesma coisa. Hoje você vê uma polícia militar, uma polícia federal, uma guarda municipal, polícia militar, polícia federal, guarda municipal, 1, 2, 3. Aí vem polícia judiciária, 4. 4 forças que cada estado e município tem. Tudo armado. Tudo armado. Então,
nós temos uma Constituição para viver em sociedade. Em sociedade. E essa Constituição diz que, através do voto, nós vamos eleger o presidente da República. A nossa função como cidadão é um só: chegar lá na urna e digitar lá. Eu estava vendo uma coisa interessante hoje em dia. Assiste a cena, quem gosta muito de filme de sátira, eu gosto muito de filme de sátira, mas tem uma coisa que me chamou muita atenção: Pirata do Caribe, aquele que eles vão ter que votar um rei. Aí cada rei vota em si próprio, cada um pirata vota em si próprio. Aí o Barbosa votou na outra, na menina. Não, o Barbosa vota nele, aí ela vota nela mesmo, e o Jack Sparrow vota nela. Aí ela ganha por 2, cada um votou em si, ela ganha de 2 de diferença. Então ela se transformou a rei dos piratas naquele momento. Aquilo me chamou muita atenção. Aí o Jack Sparrow, né, ele fala assim: então vocês não vão aceitar a lei? Aí tem um guardião da lei lá que estava tocando lá o violão lá, ele puxa a corda assim, aí todo mundo calou a boca, porque ele já tinha matado um que disse para ignorar a lei. Aí o cara puxou a pistola e matou, no filme, né, no Pirata do Caribe, matou e falou: a lei é predominante. Então, como temos a lei aqui, e a lei pela nossa Constituição é igual a todos, é para todos. Então nós, como cidadãos civis, temos que ir nas urnas e votar. E atualmente deu um presidente da República que eu sou muito fã. E eu acompanhei os 4 anos, mais 4 anos dele, foi 8 anos de governo Lula. E mais 4 anos do governo Dilma. Eu não tenho o que falar nada. Melhorou muito a vida da população mais pobre. É um governo que fez muita coisa para os mais pobres. E esse mesmo governo, botando mais faculdades, mais colégios, fazendo essas pessoas ir mais às salas, entender mais, estudar mais, criou-se um problema muito sério contra ele mesmo. Porque muita gente foi ter acesso ao estudo. Aí entra um grande problema. Parece que nem todo mundo está preparado para ter o conhecimento. Por isso que Platão tinha uma coisa interessante nele, né? Que quem deveria guiar, quem deveria comandar o Estado em si, deveria ser um filósofo. Porque na visão de Platão, um filósofo é um cara que tem uma visão de mundo diferente. Então, porque Platão mostra que existe diferenciações nas almas. E esse conhecimento, ele quando é passado de um jeito errôneo, e essa pessoa que adquire esse conhecimento não pesquisa, você vê o que está acontecendo hoje. A ignorância nas redes sociais. Eu já escutei assim, pessoas querendo voltar para a Idade Média, idade essa que a peste bubônica matou milhares, vou até mais longe, pode ter chegado a bilhões de pessoas. Tem gente que falou que queria voltar para a Idade Média. Tem gente que, assim, e os 4 anos das trevas que o Brasil passou, porque esses 4 anos que passou os 4 anos das trevas. O Brasil está passando por isso. E eu falei, sempre disse, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. São espíritos agarrados à idade das trevas. E uma característica interessantíssima quando eu ouvi isso, aí eu, matei a charada. Emmanuel deixou uma mensagem assim: e o umbral será aberto. Achei, está explicado. Está explicado. Agora eu começo a entender. Então, tá aí. Aqueles espíritos possessivos da Idade Média
reencarnaram agora, nesse momento, para ter uma oportunidade com a tecnologia, um advento assim maravilhoso que Deus dá para a gente poder se informar, ler mais, entender mais, se informar mais. Mas sei que é muito difícil. Jesus sabia disso. Mas só que tem um movimento que eu gosto muito. Apesar de não concordar com eles, mas Jesus analisa o seguinte: deixar eles falarem, mas não fazer o que eles fazem. Então eu vejo muito esses pastores pregando, porque quando chegar um momento, Jesus vai chegar e vai dizer assim, para cada um, aí é individual. Ele vai chegar assim: você já ouviu falar do Evangelho? Já, pô, claro, já ouvi falar. E o que você acha do Evangelho? Não, o meu pastor, não, veja bem. Olha a minha pergunta. O que você acha do Evangelho? Não, é uma coisa maravilhosa, não sei o quê. Mas é meu pastor, não, de novo eu vou fazer a pergunta. O que você acha do meu Evangelho? Não, é muito bonito, muito justo. E você colocou em prática aquilo que está escrito? Não, mas o meu pastor... Vou perguntar de novo. Você colocou em prática aquilo que está escrito? Porque se você terceirizar a sua vida, tudo bem, está no seu direito de terceirizar. Se você acha que você tem livre-arbítrio, está se enganando. Está se enganando. Se você acha que meu corpo, minhas regras, está se enganando. Está se enganando. O absoluto é que manda. Ele manda energia para você estar aqui, raciocinar. Então vamos raciocinar junto, nesse estudo rápido. Não vou me estender muito, não. Vamos raciocinar junto. O Brasil, ele tem essa capacidade de raciocinar. Um Brasil que, no sul do país, foi totalmente colonizado pelos europeus. Tu vai para o sul do país, você vê totalmente o contraste. Um pessoal com muito mais acesso à educação. E muita gente ignorante. Chegar ao ponto de ver movimento nazista, mas é aquilo que eu te falei. Muitos nazistas vieram para o Brasil. E aqui ele plantou a sua semente. E aqui tudo que planta dá. Depende de quem vai aceitar. Eu não vou aceitar na minha camisa verde e amarelo o nazismo. Eu não vou aceitar na minha camisa o fascismo. Eu jamais na minha vida sentei numa via pública para defender seja quem for. Agora, eu observei o governo Lula. Eu vi e analisei. E o pior, eu estava nas plataformas de petróleo. Estava todo mundo trabalhando. Aí esse juiz lá do Sul, ele através de uma influência empresarial que se sentiu excluída do contexto Petrobras e exploração de petróleo, sendo que o Sul já tem bastante coisa lá, aí o que esse juiz fez? A grande história chamada Lava Jato. E a história mostrou. Então, assim, claro, quando a gente é ignorante, a gente não quer estudar, quando a gente resolve fazer isso aqui, ó, problema de cada um. Deita lá na vias. Agora, há pouco tempo, o cara passou por cima das pessoas, é porque a pessoa vai ficando 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas dentro do trânsito, mas é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem impor a sua vontade. Então, infelizmente, esse é o Brasil. Essa revolução que está acontecendo agora é uma revolução dos brancos, a elite. Eu estava vendo aí em São Paulo, porque a polícia é complacente, é claro, porque ninguém vai bater em branco de olhos azuis. E a maioria deles são militares. Mas eu estava vendo em São Paulo uma via que estava fechada e eu vi que todos os carros que estavam encostados eram deles. É a primeira manifestação que eu vejo que é elitizada, né? Você vê muito carro bom. Você não vê carro ruim ali, você vê carro bom.
Se a polícia fosse é uma polícia inteligente, mas se ela quisesse, o que ela fazia? Pegava um monte de reboque, levava os carros dos caras, os caras iam sair correndo atrás dos carros, porque ele ama os carros deles. Essas pessoas amam as coisas, amam os seus investimentos. Essas pessoas amam o dinheiro. Ela não está preocupada com o povo. Outra vez eu vi uma outra imagem que me chamou muita atenção, as pessoas indo trabalhar no ônibus e essas pessoas com a bandeira do Brasil, com a camisa verde e amarela, que não pertence a eles, pertence aos índios dessa terra, os africanos que foram expulsos lá agarrados à força e vieram para cá e fez a força do Brasil ser o que é hoje. Então, aí eu vejo o povo dentro dos ônibus que vai trabalhar. Amanhã tem trabalho, eu vou ter que trabalhar. Poderia estar em casa, aposentado, mas esse governo das trevas não deixa. Aí eu, que já estou cansado, 35 anos, de labuta de sol a sol, governo Collor, FHC, Sarney, militares no poder. Aí até que veio o governo Lula e deu um consolo, né, de 8 anos. Nossa, foi o meu melhor momento profissional, foi muito bom ver. Pô, ver o povo, eu via o povo feliz. Eu via o povo feliz. Mas aí você vê as manifestações, aí me chamou muita atenção, foi a torcida do Corinthians. Nossa, eu fiquei assim, pô, parabéns, parabéns. A torcida do Corinthians desceu do ônibus, partiu pra cima deles, ó, todo mundo meteu o pé, acabou, abriu e os ônibus foram embora. Assim, tiraram as faixas lá e o ônibus do Corinthians passou. Isso é uma demonstração que a elite brasileira ela é manipuladora. Ela é manipuladora, ela é mentirosa, ela é falsa, entendeu? Ela usa essa camisa aqui, mas ela odeia essa camisa. A elite brasileira ela vai gastar o dinheiro dela na Europa. Aí eu vejo o povo sendo manipulado. Sabe por que está usando a camisa verde e amarela? Neymar joga na Europa, na França. Tá nem aí pra cá, ele não tá nem aí, ele já falou mesmo, eu sou jovem. Agora ele diz que é de Jesus, o mesmo cara que estava enrolado com prostituição. Não estou falando de dinheiro não, estou falando de prostituição. Agora ele é de Jesus, nada contra. Agora vamos falar seriamente. O absoluto, Deus, quando nos colocou aqui, nos colocou para a gente analisar, refletir. E ele, quando me chamar, ele vai me perguntar assim, o que você acha do Evangelho? Eu acho assim, espetacular. Mas espetacular. Você conseguiu colocar em prova? Aí eu vou dizer para ele, não. Aí ele vai olhar assim, mas por que você não conseguiu colocar em prova? Eu tentei o máximo fazer na surdina. Na surdina eu tentei. Mas não é fácil. Aí a resposta dele eu não sei. Mas uma coisa eu vou dizer assim, eu agradeço de todo o meu coração, de toda a minha alma, por Deus ter entregado nas minhas mãos o Evangelho do amor. Nossa, não tem coisa melhor. E agradeço de todo o meu coração de ele ter dado a oportunidade de reencarnar no Brasil. E voltar para minhas origens do meu povo indígena que foi dizimado. Agora, eu posso ter sido um desses homens brancos que matou. E aí? Mas eu não sinto essa sensação, porque eu sou um cara que eu gosto da liberdade, eu gosto de andar pelado, eu gosto de estar numa praia de nudismo, eu gosto de me sentir natural, então eu não consigo ter esse sentimento que a elite tem. A elite é cheia de pudor, a elite é cheia de moral, mas a elite é mentirosa.
Eu sei bem, eu presto muito serviço para essas pessoas. Eu sei muito bem. É muita mentira. Basta você ir num condomínio de luxo. Então o evangelho do amor, ele é individual. Eu escutei isso uma vez e refleti muito. O evangelho do amor é individual. Então eu tento fazer mais ou menos o que Santo Agostinho disse no Livro dos Espíritos. Ele disse assim, não sei se foi, não, minto, no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz assim que, porque Santo Agostinho não morreu, Santo Agostinho está vivo, no mundo absoluto, no mundo real, não esse mundo aqui. Então Santo Agostinho disse o seguinte, que quando chegava em casa, analisava o seu dia e refletia, será que eu fiz mal a alguém? Se eu prejudicava, eu faço a mesma coisa. Olha, eu não fiz o mal, mas também não prejudiquei ninguém. Mas, Senhor, olha a minha posição. O senhor já viu a minha posição? Eu sou uma pessoa, eu sou aquele da multidão, eu sou aquele cara que pega o ônibus. Mas eu nunca sentei em rodovia, nunca parei de trânsito, nunca dei pedrada em ninguém, nunca... Agora, cometi meus erros. A matéria, né? Então a nossa briga é contra a matéria. É erro contra a matéria. A atração física, o jogo de poder, de desejo, homem, mulher, mulher, homem, homem com homem, mulher com mulher, isso é sexualidade. Isso é sexualidade, isso é uma maneira de você vencer e entender que a alma humana é a prioridade. A alma humana, ela não tem sexualidade. A alma humana, ela é assexuada. Então, o que caracteriza uma alma humana é muito simples. É íons, prótons e elétrons. Quem não entende isso, eu não posso fazer nada. Hoje está muito claro. Então a alma tem uma característica de prótons, a alma tem uma característica de elétrons e a alma tem uma característica neutra. Vocês sabiam disso? Não. Vamos estudar mais. Então, através dos íons positivos e através dos íons negativos e através do neutro, você faz a composição da alma que vai se interligar com aquele corpo. Uma alma que está ligada em mim pode ser uma alma feminina e se sentir atraída para o elemento masculino. Isso também está no Livro dos Espíritos. Mas, e a ignorância? A ignorância que é um problema sério. O evangelho, aí vem o evangelho do amor, explicando isso com muito detalhe. Jesus cansou de falar, você está com pedra pela dureza do coração de vocês. O ser humano é muito duro. Mas, ao mesmo tempo, esses seres humanos que têm o poder nas mãos, eles fazem propina. Ah, o Lula é o grande ladrão. Será? Vem cá, meu amigo empresário. Você repassou o INSS do seu empregado que você descontava? Não. Você não repassava. Meu amigo empresário. O funcionário era descontado do INSS, quando ele vai ver lá na tabela, para querer se aposentar, está faltando 2, 3 anos. E você, meu amigo empresário, que faliu e deixou de pagar os direitos das pessoas, deu golpe no mercado e continua fazendo isso até hoje. É porque essa gente sabe que a lei é muito branda para o pessoal elitizado. Mas deixa eu falar uma coisa. Essa verdade, você está fazendo isso na calada da noite. Não, eu vou descontar eu vou guardar esse dinheiro, em vez de jogar para o INSS, eu guardo aqui que eu vou me dar bem. Não vai não. Tu vai quebrar, vai falir. Conheço um monte de gente que quebrou e faliu. São meus amigos, eu não tenho raiva.
Olha, eu não guardo rancor de ninguém. Porque é o evangelho do amor. Isso são leis humanas que foram criadas para proteger o direito, a previdência. Mas o empresário que não repassa o dinheiro para o INSS é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, que as pessoas sonegam o imposto de renda. Por isso que lá nos Estados Unidos, se você sonegar, é preso. Porque esse imposto nos Estados Unidos, ele é usos e frutos da própria população. Ele é revertido na população. Lá o americano em si, né? O americano em si, ele tem direito a uma casa, a um carro, por causa desses impostos. Então, é uma grande economia. E pouca gente sabe que não adianta essa gente elitizada ficar gritando, esperneando. Sabe quando acabou essa brigaiada toda? Quando tem um líder, né, que poucas pessoas percebem, mas o porta-voz americano foi entrevistado lá nos Estados Unidos. Aí ele falou sobre as eleições aqui no Brasil, mandou um recado. Ele manda um recado. Porque o problema é que, como as pessoas não estudam, se elas estudassem o acordo que tem Brasil e os Estados Unidos, porque o Bolsonaro foi eleito, qual é a primeira coisa que o Bolsonaro fez? Ir lá nos Estados Unidos. Tem que pedir a benção lá. Você querendo ou não querendo, você tem que ir lá pedir a benção. Aí o Trump saiu. Aí o Bolsonaro já não quis pedir a benção do Biden, mas foi lá. Teve lá, porque tem que ir. Dá um Google aí, vê quanto de investimento os Estados Unidos têm no Brasil. Você que é do agronegócio, agora vamos conversar aqui entre nós, entre o agronegócio, que ninguém nos ouça. Se o americano dizer não ao comércio externo do agronegócio, o que vai acontecer com o Brasil? Ah, mas a gente pode invadir lá os Estados Unidos. Tenta sorte. Pensa assim, igualzinho a Argentina fez quando tentou enfrentar a Inglaterra. Tenta sorte. Aí já vai ser diferente. Aí já não vai ser igual aqui, coxinha e mortandela. Aqui é briga interna, é briga fla-flu. Um taca pedra, um taca tijolo, dá tirinho. Aqui é fla-flu. Agora imagine uma guerra contra os Estados Unidos. Ou uma guerra contra a Inglaterra. É só o americano falar o seguinte: acabou o comércio externo brasileiro. Tenta sorte. A Venezuela, ela é desse tamanhozinho. Desse tamanhozinho. Dá para bloquear ela. As pessoas vão passando fome. Dá para bloquear a Venezuela. Cuba é desse tamanhozinho. Agora tu imagina um continente deste tamanho bloqueado. Sem investimento. Uma coisa deste tamanho sem investimento. Brasileiro, vamos trabalhar, vamos ler, vamos estudar. A nossa democracia é americana. A democracia é americana. E se vocês quiserem não ser mais democrata, vocês têm que avisar lá os Estados Unidos. Aí vocês esperam a resposta. Mas isso é o nosso micro aqui, é o mundo sensível de Platão, né? Esse mundo cheio é aquilo, é cheio de mais. Um presidente mimado. Um presidente mimado, frouxo. E a sua geração de mimados. Ah, mas teve a votação absoluta, 50 milhões E o outro candidato ao qual sou muito fã, nordestino, ganhou no Nordeste de lavada. Um pessoal lá que já tem acesso à educação, já tem universidade. Eu me lembro do Nordeste, antes do Lula, não tinha água, era uma seca desgraçada. Hoje, o Nordeste
já está começando a preocupar o pessoal de São Paulo, o pessoal do Sul, já está começando a incomodar o Nordeste. Isso é bom, isso é bom. Já tem faculdades lá, graças ao Lula. A água chegou lá. Agora eu fiquei imaginando, né, o Bolsonaro falando que levou água. Nem os nordestinos, nem eles acreditaram. Eles moram lá. Nem eles acreditaram, tanto que não votaram nele. Então, agora, claro, vai ter a elite aqui que gasta o seu dinheiro lá no Nordeste. Por que a elite gasta o seu dinheiro no Nordeste? Porque o dólar está tão caro, que o Guedes ganhou tanto dinheiro com dólar alto, aí o brasileiro não pôde sair daqui, aí teve que ir lá para o Nordeste. Mas ele não gosta, o brasileiro elitizado, ele gosta de gastar o seu dinheiro nos Estados Unidos, na Inglaterra. E esses países não estão nem aí. Tu chega lá e fala, sou brasileiro, vai me criar problema. Vai me criar problema. Agora, se as pessoas chegarem e falar assim, eu sou da Ucrânia, não, a Ucrânia é bem-vindo. Não, pode vir, a Ucrânia é bem-vindo. Então é isso aí. Vamos continuar, vamos ver. Eu já sei como é que vai ser o governo Lula os 4 anos adiante. Vai ser um governo duro. Como assim? Zema? Você conhece a história de Zema? Não? Você conhece o novo governador, a história do novo governador? Você sabia que ele já foi diretor do DINIT, do governo Dilma? A Dilma gosta muito dele, parece que ele é um bom arquiteto, ele é um bom engenheiro de infraestrutura. Você sabia que ele tem um projeto para o trem-bala, fazer toda a interligação norte, sul, leste, oeste? Fazendo isso, o que vocês acham que vai acontecer com os empregos dos caminhoneiros? Por que acabaram com a malha ferroviária? O Lula não quis investir nisso, porque ele ouviu os caminhoneiros. Agora os caminhoneiros estão indo contra o Lula. Então tá. Aí o Lula vai fazer o quê? Vamos botar a malha de volta. O que vai acontecer com os empregos dos caminhoneiros? E aí? Já viu o que vai acontecer, né? Vocês fizeram a sua escolha, só não chora depois. Muita paz e estou muito confiante. 2023, janeiro de 2023, vai começar uma nova era. Uma nova era de esclarecimento, de iluminação e quem sabe. Agora, fake news não acaba. Não acaba. A elite ainda vai bater muito forte. Agora, claro, só bate naquelas pessoas que têm segmento ignorante para ouvir. Ou seja, um imbecil. Desculpe o termo da palavra. É como o Ratinho chamou, né? E essas pessoas que deitam na rua, na Avenida Dutra. Na Dutra, nas estradas federais, deitam na rua. Aí a pessoa fala assim, federal não chama. Amigo, deixa eles ficarem deitados, vai fazer o quê? Deixa as cidades passarem fome. A federal olha assim, a gente não tem pessoas para isso tudo. Então deixa. Isso aí foi patrocinado por um governo das trevas. O Bolsonaro é um governo da idade média. Ué, o que ele fez? Nada. E o que ele vai fazer? Nada. Que bom. Agora vai vir um governo em 2023 que faz. Vai deixar muita gente revoltada, porque tem que trabalhar. É isso aí. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Agora sim, agora eu acredito que vai. Porque quando chegou a idade das trevas, nossa. Até eu estava pensando assim, eu acho que está difícil para chegar à regeneração. Com esse povo aí da Idade Média, mas aí deu Lula, 2023. Então, agora eu já estou um pouco mais aliviado. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É aquilo que está no livro de Chico Xavier. Então agora eu já estou mais
mais tranquilo, mais... Então o Brasil está seguindo agora o seu percurso natural. Teve esse bloqueio de 4 anos, de trevas, trevas da braba. Agora, caminhoneiros, vamos pensar um pouquinho. Tem um projeto de trem-bala interligando tudo. Continue assim, que depois vocês vão estar no auxílio-desemprego, com seus caminhões dentro das suas casas, porque vai ser tudo pelo trem-bala. A Europa já fez isso, hein? O Brasil está demorando muito para fazer isso. Boa sorte. Eu não tenho caminhão. Eu não tenho caminhão. Quando o campo começa a subir demais e as cidades começam a passar fome, as cidades que é o ser pensante, é o ser de comércio, aí é uma reação. As cidades começam a se levantar. O que acontece com o agro? Foi a escolha que vocês fizeram com o Bolsonaro. Arque com as consequências. Mas eu espero que... Mas o Lula não é isso que as pessoas estão pensando. O Lula é aquilo que todo mundo viu nos 8 anos. Corrupto, ladrão, ladrão corrupto. Isso aí não me engana, não. Isso é discurso feito de pessoas que são corruptas, pessoas que são ladrão, porque o ser humano ele tem uma natureza corrupta. Leiam a Bíblia. Gênesis. Me arrependo de ter feito homem. Aí tá aparecendo um monte de santinho aí. Somebody love. Muita paz.